Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre numeral. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos de português para o isolamento social. Você já pensou quanto que é importante o número? Você já pensou em quais situações nós usamos o número dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas leituras, dentro das brincadeiras, dentro dos jogos, dentro da música? Quanto que é importante a ideia de número, a ideia de fração? Quantas vezes nós não nos pegamos fazendo fração aí, a ideia da fração, e de repente nem nos atentamos? Será que é difícil? Será que é fácil? Hoje nós vamos observar aí muito bem a ideia do numeral. Fique comigo e vamos à nossa aula. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer uso dessa fonte inesgotável de sabedoria popular brasileira, que são os para-choques de caminhão. Observe como ele faz a mistura entre numeral e verbo, numeral e pronome, e acaba fazendo uma frase bem interessante. Vamos então. Primeiro, 80 ação, 20 ver, 100 você, não sei viver. Quais os numerais que nós temos dentro dessa frase, dentro dessas orações aí? Nós temos 80, 20, 100. E é interessante observar que sempre esses numerais vão dar ideia, no caso de contagem, de quantidade. E aí o brasileiro, brincando com a sua língua, ele consegue fazer uma cantada, fazer uma leitura adequada, segundo o pensamento do autor. Faz assim: 80 ação, 20 ver, 100 você, não sei viver. Oh, que bonitinho, gente. Então nós observamos que é uma cantada. 80 ação, 80 ação, 80 ação, 20 ver, 20 ver, 100 você, que vira sem você, não sei viver. Que frase bonitinha, viu? Então vamos propriamente dito para a nossa aula, conceituando o numeral. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Então ele fala de quantidade e ele também fala de ordem, de sequência. Temos aí o exemplo 1. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Talvez quem escute uma frase dessa fique triste, mas deve perceber que existe a presença de numeral. Os 4 últimos. Olha que interessante. 4 ele não vai para o plural, mesmo tendo aí essa ideia de mais de um. Então fiquemos atentos aí. 4 ele não flexiona para o plural, né? Senão ficaria os 4 últimos, que é errado, tá bom? 4 numeral, atributos numéricos de ingresso, quantidade de ingresso. O outro exemplo 2 diz assim: eu quero café duplo, e você? Então ele também vai dar de certa forma a ideia de quantidade, mas o dobro, tá bom? Duplo numeral, atributo numérico de café. E o terceiro exemplo que nós temos é: a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Olha que legal quando nós podemos entrar, quando nós temos aí essa ideia de, principalmente, de ser o primeiro da fila. Que alegria, né? Brasileiro que tem essa vontade de entrar em fila. Onde tem fila tem brasileiro. E nós temos então esse exemplo trazendo essa alegria para o receptor da mensagem, né? A primeira pessoa da fila pode entrar. Então nós temos aqui a ideia de ordem. Geralmente a primeira pessoa que chegou, ordem, sequência. Bem pessoal, partindo então para a especificidade, né, desse conteúdo numeral, nós temos aqui a classificação dos numerais. Nós temos cardinais, ordinais,
fracionários, multiplicativos, coletivos. E é importante, nós já usamos isso com frequência dentro do nosso dia a dia, e é importante saber o conteúdo, saber exatamente como é que se classifica, quais as suas características. Então vamos ao primeiro, cardinais, que são os numerais cardinais. Então indicam contagem, medida, é o número básico. Por exemplo, 1, 2, 100 mil e assim por diante. Só lembrando que tem algumas características interessantes com relação a a flexão do numeral, tá? Para o masculino, para o feminino, né? Então nós temos o número 1, ele pode flexionar para o feminino. 1, uma, 2, duas, tá bom? E alguns outros. Vamos ao segundo, a segunda classificação, que é, no caso, ordinais. Ordinais, ele vai dizer assim, indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Observando isso, nós voltamos ao exemplo lá da fila. O primeiro da fila pode entrar. Então nós temos aí a ideia de ordem. Quem que ficou na frente? Quem que chegou? Quem é o último? Quem é o primeiro, segundo, terceiro? Então nós temos aí os exemplos. Primeiro, segundo, centésimo. Observando também a ideia da flexão, nós observamos que os ordinais eles se flexionam muito mais do que os cardinais. Então é primeiro, primeira, segundo, segundo, segunda, terceiro, terceira e assim por diante. Fracionários indicam parte de um inteiro. Melhor explicando, eu pelo menos quando sou um pouco gordinho, né, toda vez que se fala em divisão eu lembro logo de pizza. Então nós observamos, o inteiro seria como a pizza chega da pizzaria. E aí, dependendo da quantidade de pessoas dentro de casa, você faz ali uma divisão, igualitária ou não, mas faz a divisão de um inteiro, tá bom? A metade da pizza, não, vê só uma fatia, cortamos em quantas? Em 4, em 8, né? Então isso é fracionários, né? E aí ele coloca, por exemplo, meio, terço, 2/5 e assim por diante. Nós também temos aí o multiplicativos, expressam ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Temos aí o exemplo dobro, triplo, quíntuplo. Quem gosta de assistir filme, de repente tem aqueles filmes onde eles vão para Las Vegas e tem aquela ideia de aposta. Aposta o dobro ou nada. Então 2 vezes aquilo que foi colocado, né? Então nós colocamos e dizemos que é o dobro, o triplo e assim por diante. E também temos a última classificação, coletivos, se referem ao conjunto de algo, indicando o número exato de seres que compõem esse conjunto. E aí nós temos, eu acredito que o mais falado dentro das nossas casas, a questão de dúzia. Dúzia é o exemplo que desde pequeno nós já fazemos, né? Quando a mãe acaba pedindo para a gente ir ao comércio comprar o quê? Uma dúzia de ovos. Então nós temos aí toda essa ideia de dúzia. E dúzia são quantos? Dúzia são 12. Mineiro já é para quem já casou e precisa fazer a casa, né? Aí vai comprar mineiro de quê? Mineiro de telha e assim por diante. Sendo assim, pessoal, nós terminamos hoje o nosso conteúdo de numeral. Espero que você tenha gostado e tenha lhe servido para algo. Um abraço!